Olá, bom dia, tudo bom? Peraí, só aumentar o volume aqui. Tô aqui nesse cenário futurista aqui do quarto do meu filho. É, Bom dia. Então hoje a gente vai continuar aí a última semana de lives diárias aqui para conversar sobre características do texto escrito, para descomplicar, para facilitar e para principalmente destravar a escrita, ajudar vocês a porem a mão na massa aí e começarem a escrever o texto que vocês sempre quiseram, que você sempre quis e nunca soube como, né? Hoje é um tema que eu acho especialmente bacana, porque é um tema que veio de vocês, né? Veio de uma pessoa aqui do próprio Instagram que falou comigo inbox, por direct, são muitos termos aí, e sugeriu esse tema, né? O que exatamente a escrita tem a ver com a música? Quais são as características similares? Qual que é essa relação, né? Como é que a gente pode falar dessa relação? Vou só fechar a porta, já que vocês vão chegando aí. Será que eu consigo fechar a porta? Pra não acordar meu filho. E as gatas não ficarem andando, parece uma menina. Não vou conseguir, deixa pra lá. Então, é claro que sim, né? Então a gente pode fazer analogia entre escrita e qualquer coisa? Talvez. Mas eu não iria estar aqui fazendo analogia entre escrita e qualquer coisa, né? Eu achei bacana esse tema porque eu acho que é relevante. É relevante dentro daquilo que a gente está se propondo a fazer aqui, né? E o que exatamente eu achei relevante, por que eu achei interessante e por que não é, quer dizer, comparar a estrutura da escrita com a da música não é comparar a escrita com qualquer coisa, né? Porque eu acho que quando a gente fala de características assim bacanas, instigantes, poéticas da escrita, a gente tem muitas vezes a gente muitas vezes faz uma associação da escrita literária, da escrita, digamos, ficcional, da escrita pensada como arte, né? E todos os outros tipos de escrita, que a gente está aqui chamando um pouco de técnico, né? Seja ele acadêmico, ela, né? A escrita acadêmica, seja jornalística, seja as de empresas de modo geral, aí tem que fazer relatórios, coisas e tal. A gente tende a pensar que elas não têm essa estrutura mais filosófica ou mais artística ou mais poética, né? E aí eu achei bacana falar da questão da analogia, da relação que dá pra gente fazer entre a escrita e a música, porque e aí eu queria poder ampliar essa ideia e trazer essas características e insistir nessa tecla que eu venho insistindo aqui nessas conversas, que é que todo texto escrito tem uma similaridade, ou tem similaridades, seja ele o tipo de escrita que for, né? E algumas delas têm muito a ver com a música, são características muito bacanas, assim, e muito próprias do texto, e que quando a gente não leva em conta, a gente acaba escrevendo textos que não se comunicam, que é a ideia que a gente já conversou muito aqui, junto com qualquer texto escrito, né? Que é essa capacidade comunicacional que ele tem, né? Então, quais características são essas exatamente? Então, eu vou listar algumas delas e a gente aprofunda aqui ao longo dessa conversa. Eu acho que tem duas características da música que tem na escrita e que muitas vezes quando a gente perde isso de vista, quando a gente perde isso na mão na hora de escrever, a gente não acaba fazendo um texto com toda a sua potência, seja ele de qual gênero, de qual área for. Eu acho que principalmente duas questões. Uma é o ritmo, né? E eu não estou falando aqui de música no sentido da letra, obviamente, né? Eu também não sou nenhuma especialista em música, sou só uma grande apreciadora e tenho uma família inteira de músicos, de musicistas. Convivi desde muito criança com música diariamente em casa, né? Meu avô tocava, meu bisavô, meus tios, minha mãe, todo mundo, meu pai, menos eu e minhas irmãs. Tem isso também, só para abrir um parêntese, né? Quando você convive com pessoas que são muito boas dentro de uma área, às vezes é bom, às vezes é um pouco estranho, né? De você entrar nessa onda, mas enfim. Então, assim, tem essa característica disso que a gente estava falando aqui,
né, que é de ritmo, né? Então, quando a gente pensa em texto e na questão de ritmo, a gente, de novo, pensa em poesia, às vezes a gente pensa em dramaturgia, mas todos os tipos de texto. E aí, eu acho que muitas vezes, quando a gente tem que escrever textos técnicos, textos acadêmicos, a gente não leva essas questões aí e a gente não tem isso em vista, né? Então, o ritmo, por exemplo, de um texto, ele é muito importante, né? Essa cadência que o texto tem, que vai levando a gente, que vai fazendo com que a gente fique ali, né? Com que a gente entre um pouco. Sabe quando a gente está escutando uma música e aí, de repente, o seu pé fica naquela batida, mesmo que você não queira, na sua mão? Quando você vê que você tá meio sorrindo, mesmo que você não saiba a música, você tá balbuciando, sabe aquela coisa que falam? Essa música que vai entrando por outros sentidos. A gente não tem essa ideia, muitas vezes, a gente não tem a característica de ver o texto como um ritmo, como algo que vai pegando a gente. A gente tem muita a mania de olhar o texto como algo duro, né? Como algo lá. Então, quando eu pego um texto, eu estou lendo ele e eu só olho o texto com os meus olhos, né? E eu fui entrevistada uma vez e aí eu pude, na verdade, fazer desenvolver uma ideia que eu nunca tinha desenvolvido sozinha. Por isso que, às vezes, conversar é bom, né? Porque você se ouve falando e vai fazendo analogias na cabeça que você até então nunca tinha pensado. A gente tem, com o texto, uma relação física também, né? Então, por isso que eu acho que é tão importante um livro, né? Que é uma coisa que você vira a página, que você tem que sentar, você tem que... Né? Se você ficar deitado com o livro assim, você fica cansado. Se você está sentado, o livro você não consegue segurar. Aí tem aquelas páginas que você, às vezes, tem que ficar fazendo assim com o livro, né? Porque quando ele é novo, ele não abre exatamente. O que você faz? E... você tem uma relação física com o livro. Mesmo que você use essas coisas modernas aí, Kindle, sei lá o quê, você também tem uma relação física com ele. Com o livro é mais legal, eu acho. Mas, enfim, tem uma relação corpórea para além do simples olhar, né? Ele é tátil, ele tem cheiro, tem a sua mão, tem a questão de como é que você corporalmente se liga com ele, onde que você vai estar quando você vai ler, a luz lá de fora como essa que está aqui, a luz é indireta, melhor pôr um abajur, melhor ligar a luz de cima, desligar a luz de cima. Eu já li a luz de velas, é super bacana também quando eu tinha olho, né, era mais jovem, quando eu tinha olho para isso. Já li a luz de vela, que é super legal. Já li dentro do carro, com a luz do carro, quando estava acampando jovem, né, e não tinha luz para fora. Enfim, tudo isso é uma ligação, é um contato, digamos. Tô rouca e não trouxe água hoje aqui, esqueci. Mas enfim, holístico com o livro, com o texto escrito. Isso também é muito comparativo, digamos, não sei se a palavra está certa, mas enfim, a gente pode fazer essa mesma ilação com a música. E eu estava falando do ritmo, né? Então, esse ritmo da música que vai contagiando a gente, minhas gatas ficam loucas, elas querem participar aqui, vai contagiando a gente, é a mesma coisa quando eu tô lendo. Pode parecer loucura isso que eu tô falando, mas se você começar a ficar atento, você vai ver que não é só retórica, né? O texto escrito, ele tem um ritmo, e é esse ritmo que eu vou entrando como se eu estivesse ouvindo uma música, que vai fazendo com que meu corpo entre nessa relação total com esse texto e faça com que eu me apegue a ele pelos poros, assim, por outros lados que não é só o racional, assim como da música. Esse ritmo que o texto tem, ele vai me levando e vai fazendo com que eu me acostume a ele, com que eu, sem querer, esteja ali dentro daquelas ondas sonoras, aquelas ondas rítmicas que esse texto tem. E isso é algo real e verdadeiro, assim. Então, é só você prestar atenção no próximo texto que você lê. E aí, a gente não está falando só de ler, a gente está falando de escrever. Quando você começar a escrever, é algo que você tem que estar atento. Aquele texto tem ritmo. Eu não sou compositora, mas sou amiga de alguns. E a gente vai vendo, né? Quando você compõe uma música, o que você vai pondo ali, né? Qual é a respiração, a cadência, o ritmo, que aquilo vai sendo colocado ali dentro
nada, né? Dentro daquele nada que vai surgindo uma melodia. É muito louco isso. E essa melodia, esse ritmo existe dentro do texto escrito. E é isso que vai fazer com que você, apesar de tudo, do sol, da chuva, do frio, do filho, do vizinho, da Netflix, da novela, da vida, né? Se volte para aquele texto. E se volte para dentro daquele texto de uma maneira não apenas racional, mas holística, com corpo, com sentidos, com tudo, aquele ritmo que vai te levando. Então, o ritmo é uma das coisas mais importantes no texto. Mas como é que eu ponho o ritmo no meu texto? E você não vai pôr o ritmo no seu texto exatamente. Você vai conseguir fazer com que ele tenha esse ritmo, você vai sentir isso e você vai seguir, digamos, isso, colocando e ao mesmo tempo seguindo. E é algo que você, quando for reler seu texto, você tem que levar em conta o ritmo desse texto, a forma como ele flui, a fluência que ele tem, isso tá ok, né? Isso tá acontecendo, tá me levando de algum modo. É uma das características similares da música que um texto escrito tem, que é muito, muito importante e muito mágico, para usar uma palavra, né? Estamos aqui de manhã cedo. É muito bacana, assim, é muito interessante, sabe? Então, essa questão de ritmo é algo que pode parecer um pouco indelével, né? Um pouco subjetivo, um pouco concreto. Mas quando a gente tá lendo um texto que não tem esse ritmo, sabe? Que é tipo, ai, pesado, é difícil. É como uma música, né? Que você ouve e fala, putz, deixa eu passar essa música aqui para outra coisa. A gente sente. Então, é algo que quando você estiver escrevendo o seu texto, você tem que se ater. E se ficar algo muito subjetivo, pouco inteligível, é bacana você pegar exemplos de textos bem escritos. E por que não, por exemplo, poesia? Né? A poesia ela é sempre colocada um pouco como algo que não é importante, né? Como algo que não tem serventia. Né? Tem até, acho que a primeira live, acho que foi para que serve a poesia final. Acho que nesse momento do mundo isso é super relevante. Pegue a poesia como um estímulo, como uma... como um farol desse entendimento de ritmo de texto. Porque pegar uma música é meio óbvio, né? Mas assim, pega uma poesia, vai vendo como tem uma cadência, um ritmo, um jeito ali, né? Que aquelas palavras vão se misturando para darem esse sentido que a poesia tem, né? Isso é muito, muito instigante, vai te ajudar a entender exatamente o que é esse ritmo, né? E dentro desse ritmo tem essa história de cadência, né? É o jeito que aquela música vai te levando, né? Vai te conduzindo, né? E acho que outra característica importante, claro que a gente poderia ficar horas falando sobre essas analogias aí, mas eu vou pegar duas características. É a questão da métrica, né? O que é uma métrica na música? Eu não vou fazer isso. Eu não vou me expor a esse tanto. Já estou fazendo lives aqui mensais e já é bastante exposição. Eu não vou querer explicar o que é uma métrica na música, porque afinal de contas quem sou eu para fazer isso? Nem métrica na poesia eu faria de explicar aqui. Não vou explicar, mas eu vou, digamos, fazer pegar isso como algo assim pra gente entender um pouco, né? O que é uma métrica, né? O que é essa, digamos, essa matemática, essa conformação que a música tem, né? É isso também que o seu texto vai ter também, né? Outra característica similar que a música tem com a escrita. É uma métrica, é uma forma, é um jeito, né, de você elaborar ela e colocar dela dentro deste formato. Né? Cada música tem uma métrica, cada texto tem o seu. Eu não tô falando pra você pegar, aliás, olha só, tem uma régua aqui. Tô no quarto do meu filho. Não tô falando pra você pegar uma régua e medir. Né? Aquela coisa, meça as suas palavras. Eu vi um meme outro dia, muito bom. Meça as suas palavras. Aí a pessoa pegou as palavras e colocou em cima de uma régua. Não é isso que eu tô falando pra você fazer. Mas tem uma métrica. Né? A música tem, você pode contar, né? Isso faz as diferenças, por exemplo, uma das características que faz as diferenças entre os ritmos, né? Como é que você compõe um samba, como é que você compõe um jazz, como é que você compõe um rock and roll, né? Se é tudo música, o que você exatamente faz, né? Cadência, compasso, métrica, posso estar falando besteira, mas o que eu estou querendo dizer é que tem um certo desenho, né? Cada ritmo, cada gênero tem um certo desenho que faz com que ele seja aquele ritmo, aquele gênero e não outro. O texto também tem a sua métrica, o seu desenho, né? O seu compasso. E
E aí é isso que você vai ter também que olhar, que vai ter que levar em conta quando você escrever. A gente já falou aqui muito sobre a questão de gênero. Como é que eu sei qual o gênero exato para o meu texto? Quais são os gêneros diferentes para escrever? Né? Tem também... coçando a cabeça. Tem também vídeo no meu canal Histórias por Paulo Tran, que fala sobre isso. E é isso também que eu acho que agora é bom para dar aula com régua. Falar para vocês prestarem atenção quando vocês forem escrever. De novo, um jeito da gente entender isso melhor é lendo, né? E uma das coisas assim mais básicas, eu falo isso todo dia aqui, quer escrever, leia. Quer escrever, leia. Leia, leia, leia. Mas não use isso como algo que vai dizer, meu Deus, o cara fez isso que eu vou fazer. Por isso que eu acho muito bacana ler literatura contemporânea, ouvir música contemporânea, em vez de ficar falando que é tudo ruim. Não é tudo ruim. Não é tudo ruim. Só que você tem que pesquisar, você tem que ir atrás, tem que ver pessoas que são da área, que vão te indicar gente bacana, não adianta só, né, ir no YouTube ver as mais tocadas ou, sei lá, os mais vendidos. É também interessante aí para você ver o que as pessoas consomem, mas não necessariamente para você ver e ouvir, ler e ouvir as melhores coisas que estão sendo feitas. Então, essa história da cadência, essa história da métrica, essa história dessa matemática da escrita é muito importante. Né? Cada texto vai ter o seu. Isso também vai falar um pouco do gênero que você escolheu escrever. Né? Então, eu acho que essas duas características da música, elas são diretamente relacionadas à escrita. E aí vão muitas outras, né? Essa história de gênero, que a gente já falou aqui algumas vezes, né? De diferença de formato. Então, fique atento a isso. Fique atento ao ritmo, fique atento a como o corpo ele se relaciona com aquele texto, a como você está inteira, né? Quando você realmente está se relacionando com o texto, não é só seu racional, não é só a sua cabeça ou seus olhos, seu corpo todo se relaciona com aquele texto. Quanto mais ele tiver essa potência de envolvimento, mais você vai fazer como quando você ouve uma música que você não consegue, a qual você não consegue resistir. A relação vai ser intensa e total, holística, para usar uma palavra bonita. E, por outro lado, algo que eu acho que é totalmente diferente, porque aqui vai um pouco na questão, digamos, desse algo que não é muito racional, né? Que é mais... que vai levando para outros sentidos e outros poros aí. O outro lado, a gente poderia dizer que é o oposto, mas eu gosto de chamar de complementar, que é o da métrica, que é o da matemática, que é o da racionalidade, né? Então, aquilo que faz com que aquele texto seja esse texto e não outro texto. Essa música seja essa música e não outra música. Isso tudo a gente vai fazendo no processo. Então, não é algo que você tem que ter antes, é algo que você, mas é algo para o que você tem que estar atento. Então, essa é uma coisa que eu falo muito aqui, que é esse verbo terrível para quem escreve, que chama reescrever, né? Então, é nessa reescrita que você vai constatar isso, que você vai olhar, que você vai, às vezes, entender. Aí você vai ver, poxa, eu acho que, digamos, a gente não fala isso, mas para você ter isso por trás, digamos, sabe? Para você ter isso como uma meta, né? Acho que essa métrica aqui tá errada, eu acho que foi um pouco a mais, eu acho que eu vou cortar. Tá faltando aqui algum gancho a mais para que essa história aconteça. Oi, Nádia. Tá faltando. Então, assim, isso que eu estou chamando aqui de métrica, de desenho, de matemática do texto, que é algo que a música leva em conta muito, né? Não tem música sem métrica, não tem música sem matemática, não tem música sem esse desenho, né? E texto também não. O texto vai ter sua cadência, vai ter sua métrica, vai ter seu desenho. E quando a gente não está atento para isso, a gente... Sabe aquele texto que você lê e fala, putz, podia ter 100 páginas a menos? Ou terminou antes do tempo? Isso acontece muito também com filme, com peça. A Nádia está falando, fiz uma oficina... que bom, fiz uma oficina comigo pelo Sesc, gostou. Eu lembrei do nome, que não é muito comum. Vou te ter aqui, Nádia. Eu tô falando aqui, meio finalizando a ideia da característica do texto com a música, né? Então, eu levei em conta Sesc Jequié, que legal, faz um tempo, né? Bacana de ter aqui. Então, e acho que é bacana também eu falar, eu sei que é na Bahia.
a gente falar aqui também sobre as características, também agora que a Nájila entrou aqui, eu lembrei de falar disso um pouco, né? Como a gente tem características também, não só de ritmo e de gênero, né? A gente tem características regionais muito acentuadas de música, e a gente pode levar isso para o texto. Muitas vezes a gente quer fazer essa coisa atemporal, que não seja muito marcada, e eu acho pelo contrário, né? Quando a gente fala de música, a gente acha isso super bacana, né? Os ritmos regionais, né? A escrita também ela pode ser marcada por isso, né? Então essa questão de métrica, de ritmo, de cadência, né? A gente consegue ver muito isso quando a gente fala de um samba, até, sei lá, né? De um samba de coco, de um samba de não sei o que, até dentro dos gêneros a gente tem essas várias diferenças aí de ritmos, né? Então, o texto escrito tem isso e a gente muitas vezes perde de vista essa característica, essa possibilidade dessas analogias que eu estou fazendo aqui em relação à música de maneira muito tenebrosa, não, temerosa, porque não sou nem de longe uma estudiosa de música, apesar de fruir muito. Mas a ideia era um pouco essa, era a gente pensar nessa característica que não é apenas racional, né, no sentido de só meus olhos que entram em contato com esse texto. Não é, né? O ritmo e o jeito como ele está escrito, a cadência que ele tem, a métrica, tudo isso vai fazer com que eu me relacione com aquele texto de maneira muito mais, não tem outra palavra que vem na minha cabeça agora, holística, né? Total. E esse ritmo que me leva corporeamente para a música também me leva corporeamente, digamos aí, para o texto. Por isso que a gente tem que levar isso em conta sim. O texto tem o ritmo, o texto tem a cadência dele, o texto tem a métrica dele, e a gente tem que achar isso, né? Quando a gente lê, a gente consegue enxergar isso, perceber isso muito rapidamente, ainda que quando a gente não faz isso de maneira mais sistemática, a gente não usa essas palavras ou não leva em conta essa teoria, digamos, né? Essas questões aí. Quando a gente lê, a gente consegue ver isso de maneira muito clara. Então, quando a gente vai escrever, muitas vezes falta essa percepção, né? Então, é isso que eu estou propondo aqui, né? Que na verdade nem fui eu que propus, foi uma pessoa que me mandou essa ideia aí por direct lá aqui no Instagram, e eu achei divertido, digamos, porque tem a Nájila aqui que teve aula comigo lá na Bahia. Eu faço muito um exercício de comparar gêneros diferentes, por exemplo, entre si, para a gente ver o que é exatamente que se mantém e o que se modifica, né? Então, fazer uma analogia entre uma peça de teatro e uma poesia, entre um texto jornalístico e um conto, enfim, para a gente ir vendo aí quais são as diferenças de gênero. E aí, quando me foi colocada essa questão da música, eu achei instigante, porque a gente se relaciona muito facilmente com a música, né? Com essas outras porosidades aí, e com o texto escrito a gente muitas vezes não se dá conta disso, né? A Nájila está dizendo aqui, tá? Depois eu vou falando com você, Nájila, bacana que você está interagindo. Depois eu te respondo, só para não perder aqui o fio do meu pensamento. Mas é isso, eu acho que a gente pode fazer essas analogias de diferença entre gêneros, de diferença entre gêneros até de música, por exemplo, texto escrito. Eu acho que foi uma boa, digamos assim, um desafio para mim pensar sobre isso. Desde ontem eu fiquei pensando. Achei que era bacana a gente pensar também nessas características não tão esquemáticas, duras, que o texto escrito tem. Que quando a gente pensa em texto, a gente sempre pensa em algo, né, mais assim. E a música é algo mais fluido, né? E muitas características dela estão no texto escrito. Isso pode ajudar a gente a fazer textos mais fluidos, textos que se comuniquem melhor, textos que façam com que a gente entenda, se relacione com ele de maneira direta e reta, e não faça muita curva. E que a gente transforme esse texto em algo mais maleável, mais poroso, mais orgânico, né? Que faça com que a gente se relacione com ele de uma maneira mais intensa e mais direta. Então, leve em conta sempre a questão do ritmo e da métrica, né? Ouçam muita música e quando a cabeça estiver muito cheia e você não aguentar mais olhar para aquele texto, deixa ele de lado, vai ouvir música
e vai fruir outras coisas e vai ver como esse texto vai também entrando para dentro, é ótimo, né? Vai se relacionando com você que está escrevendo de uma maneira mais bacana e menos difícil, né? Isso também vai passar quando você for passar esse texto para as outras pessoas, sempre levando em conta que isso não é característica apenas do texto literário, do texto ficcional, mas é de qualquer tipo de texto. Texto sem ritmo, seja ele um relatório, seja ele texto jornalístico, seja ele uma tese de doutorado, texto sem ritmo é impossível de ler. Você fica, isso aqui sabe? Ele não segue uma cadência, não tem uma cadência, não tem uma métrica, você larga aquilo. Você fica nervoso de ter que ler aquilo. Né? Você gostaria que ele tivesse um ritmo, uma respiração própria dele. Né? E é isso que a gente se propôs hoje aqui, é sobre isso que a gente se propôs aqui a conversar. Né? Então, eu acho que a ideia é essa. Eu acho que também a questão de fazer essas analogias com outras manifestações, né, como a questão da música aqui hoje, é super importante e é super instigante para a gente ir entendendo quanto o texto escrito ele se imiscui na nossa vida, para usar um verbo que apareceu na minha cabeça agora, como ele está e como ele se coloca dentro da nossa vida de maneira indelével, por todos os lados, assim, cotidianamente, todos os dias, em muitas das coisas que a gente faz, o texto escrito está lá. Eu acho que isso também é uma característica semelhante dele com a música, né? Que a música, até de um jeito meio exaustivo, seja lá onde a gente está, cada vez mais a música está presente. Quando ela não toca fora, ela toca dentro da nossa cabeça. Eu acho que a ideia é essa, é que a gente consiga que esses textos fiquem tocando dentro da nossa cabeça, para além do fato da gente ter que lê-los só. Né? Texto escrito vai muito além disso e mora um pouco dentro da nossa cabeça e do nosso coração quando a gente está nesse processo de escrita. Quando acontece isso, é que a gente está realmente dentro desse processo e ele vai dar mais resultado. Então, o que eu tinha para falar hoje sobre a questão entre texto escrito e música era isso. Eu gostei muito da ideia do tema. Conversem comigo mais, mandem temas para mim. Eu estou em todas as redes sociais. A ideia é que a gente poder descomplicar e destravar a escrita. A gente vai continuar, eu vou continuar aqui até segunda-feira, né, dia 27, todos os dias, durante um mês, 30 lives seguidas. E depois a gente continua aí de outros jeitos. Tem meu canal que História Essa por Paula Tran, com vários vídeos que tocam em temas que a gente está em temas que a gente está colocando aqui. Estou subindo algumas lives também lá às quintas-feiras. Vocês podem falar comigo em todos os canais das redes sociais. E amanhã eu vou estar aqui de novo às 9 da manhã para destravar e descomplicar e simplificar essa grande ferramenta de comunicação que é a escrita. Obrigada por vocês terem vindo e amanhã a gente se vê.